Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Lucas Potrick, sou sócio proprietário da Venom Imóveis e esse é o segundo episódio do nosso quadro Quero um Imóvel. Para hoje, trouxemos aqui uma especialista em direito agrário para falar sobre esse tema, sobre algumas situações que envolvem esse tema, um tema muito importante na nossa região, né, especialmente do agronegócio, né? E também estou aqui com a minha equipe de backstage, o meu sócio Melvin Hussein Dalla Libera, também conhecido como Dalla, o nosso videomaker, fotógrafo, gaiteiro Samuel Jesse Lira. Bom, eu vou falar aqui sobre a minha convidada de hoje. O currículo dela é bem grande aqui. Vamos lá. Formação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Civil e Empresarial pela PUC Paraná, mestrado em Direito nas Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, membro da União Brasileira de Agraristas Universitários, membro da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB Cascavel, sócia da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, sócia da Bonamigo Menin Mariucci, advogados associados, e esposa do meu amigo Leonardo Cato Menin. Eu falo hoje com a Heloísa Bonamigo Menin. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Lucas, obrigada, Venom, pela oportunidade, pelo convite. Isso aí, obrigado você. Vamos lá, antes da gente iniciar aqui com as perguntas que temos para Heloísa, Samuel Jesse, roda a vinheta para nós. Elô, então vou te chamar de Elô, né? Claro. A Elô, além de ser uma das nossas parceiras aqui na Venom, faz a parte de assessoria jurídica para nós, também é minha amiga, então, pessoal, eu vou chamar de Elô. Elô, vamos lá. A pergunta que eu tenho, assim, nós estamos acostumados aqui na Venom mais com imóveis urbanos, compra, venda e locação de imóveis urbanos. Existem algumas situações a serem observadas nesse tipo de imóvel. A minha pergunta é, essas mesmas situações valem para imóveis rurais ou tem diferença entre elas? Bom, então vou começar falando daquilo que é comum, né, para qualquer negociação, compra e venda, locação de imóveis em geral. Matrícula, esse é o mais importante, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber se nós estamos locando ou comprando de quem de fato é proprietário, ou de quem está na posse, né? Não que isso impeça uma negociação, mas aumenta o risco do negócio. Então, o documento mais importante, assim como nos imóveis urbanos, é a matrícula do imóvel. Então, na matrícula do imóvel, nós vamos ter todas as especificações, né? O histórico de proprietários e também o histórico de averbações de eventuais penhoras, arresto, inventário. Então, em primeiro lugar, fazer uma explicação do que é considerado um imóvel rural, né? Então, o imóvel rural não é só a localização dele, né? Não é só localizar-se fora da área urbana da cidade, mas é também a atividade que está sobre ele. Então, se eu destino um imóvel que está na BR já, mas se eu dou um destino comercial para ele, por exemplo, um centro de eventos, né, uma destinação urbana, isso descaracteriza como imóvel rural. Então, essa é uma primeira diferenciação importante. Até porque existem alguns imóveis, por exemplo, isso depende também do plano diretor da cidade. Nós estamos passando por uma reformulação do plano diretor em Cascavel. Existem algumas áreas em que elas vão ser agregadas à área urbana, né? Às vezes a pessoa olha, passa pelo imóvel, aparentemente parece um imóvel rural, por se tratar de uma área que está sendo feito um plantio, alguma coisa assim. Mas, na verdade, ela pode estar dentro da área urbana da cidade, é isso? É exatamente isso. Por mais que já esteja dentro do plano diretor, se ainda há um plantio,
Então, eu ainda tenho uma caracterização ali de atividade agrária. Então, eu atraio a aplicação de algumas leis específicas para essa atividade. Então, algumas coisas que podem ter na matrícula e que devem ser observadas quando alguém vai fazer uma compra, né? Aquelas coisas que a gente tem que prestar atenção. Sim. Então, em primeiro lugar, a presença de penhoras ou arrestos, tá? Então, quer dizer que a pessoa que é proprietária na matrícula tem uma dívida. E aí, quando eu estou falando de uma medida cautelar, quer dizer que ela ainda é provisória, que ainda não é definitiva, eu estou falando de um arresto. Quando eu estou falando de uma penhora, estou falando de algo um pouco mais grave. Então, de fato, já a pessoa que era proprietária e a pessoa que tem a dívida, ela já tomou ciência de que existe uma cobrança e ela teve esse imóvel penhorado. E aí também tem questões pendentes, né, de averbar uma compra e venda que ainda não foi averbada por pendência de pagamento de impostos, uma pendência de um divórcio, de um inventário. E aí eu quero deixar claro, né, que nada disso é impeditivo de negócio, seja para imóvel urbano ou imóvel rural. Essas averbações, elas são para alertar as pessoas que estão comprando de eventuais problemas, né? Até para garantir a boa-fé desses terceiros e para evitar fraudes. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer já na sequência aqui. Quando tem uma pendência a ser resolvida, existe alguma pendência, esse tipo de pendência na matrícula, ela não impossibilita de fazer o negócio. Exatamente. Depende da pendência, certo? E aí que a gente, como amigo, sempre brinca, né? Que o advogado não pode atrapalhar a negociação. Exato. Né? Pelo contrário, né? O que a gente tem feito, né, em parcerias, né, uma boa assessoria jurídica é garantir segurança para todas as partes. Então, essas pendências não impedem o negócio. Na verdade, né, como a gente bem sabe, quando estamos falando de negociações um pouco mais custosas, na verdade, muito difícil que tudo esteja completamente redondinho, que não tenha nenhuma pendência de imposto. Porque no imóvel rural, pode ser que o cara tenha feito um financiamento, ou uma outra situação em que ele tenha, que vai aparecer na matrícula isso, né? E o que eu sempre falo para você, e falo até para os meus clientes, alguns colegas de trabalho também têm essa dificuldade. Nós, como corretores, às vezes, talvez na ansiedade de fazer o negócio, apresentar o negócio para o possível comprador, acaba deixando algumas situações pendentes assim de informação, né? Porque e isso a gente aprendeu muito aqui, tanto eu quanto o Dala aqui, quando você chega com uma assessoria jurídica, que é o que você faz para nós, já assim, mapeado qualquer situação que possa vir a impedir o negócio, é muito mais fácil e também traz muito mais segurança para o nosso cliente, né? Quando a gente chega com um imóvel, está aqui, ó, uma especialista, como você, está trazendo todas as informações e mostrando para ele quais seriam os motivos de impedir esse negócio ou não, isso traz segurança, então facilita o nosso trabalho, né? E aumenta o valor do negócio. Exatamente, já está pronto, né? Então, quando eu vou fazer a venda de um imóvel, seja urbano ou rural, eu estou falando de uma escritura pública de compra e venda. Esse tipo de negociação deve ser por escritura pública. Sim. Quando eu tenho uma pendência, e sem pendência, mas para ter uma negociação mais detalhada, né, e que tenha necessidade de mais alguns passos, como, por exemplo, uma constituição de uma empresa, uma reformulação, algo do tipo, aí eu vou fazer uma promessa de compra e venda, que é um contrato de compra e venda particular. Então, essa é a diferença, uma escritura pública de compra e venda e um instrumento particular, né, de compra e venda. Uma promessa de compra e venda. Que é uma promessa. Então, o que é? A promessa de que assim que
Resolvidas certas pendências, cumpridas certas condições, aí eu vou assinar uma escritura pública de compra e venda. Entendi. Então, para garantir o negócio com segurança e também prever como vai se dar a resolução de todas essas pendências, né, ou como vai se dar a estruturação desse negócio, eventual, né, uma estruturação societária, se necessário, eu vou prevendo um contrato de compra e venda, que pode ter inúmeras cláusulas que vão ajudar a negociação. E depois, por exemplo, quando tem uma pendência lá, a gente faz esse contrato, promessa de compra e venda, que é como se fosse um contrato, né? É um contrato de compra e venda, para depois, logicamente, o comprador tem ciência, digamos, dessa pendência na matrícula, e posteriormente a essa promessa que vem a escrituração. É que assim, eu vejo, quando nós, corretores, chegamos no vendedor, quando o cara está precisando vender um imóvel, a gente sabe que, por exemplo, fazenda, né, não tem uma liquidez tão rápida, não é um negócio tão rápido de ser vendido. E quando o cara realmente está precisando do negócio, a primeira coisa que a gente faz essa pergunta, né? Como está a documentação? Né? Não, a documentação está tudo certinha, pode ficar tranquilo e tal. Geralmente é essa a conversa, né? Então, quando a gente faz essa promessa de compra e venda do negócio, para efetivar o negócio, a gente blinda essa situação, e com a tua assessoria é que a gente vai depois descobrir o que está rolando. Mas o instrumento de compra e venda já está assinado, efetivado, o negócio já está pronto, né? Sim, aí nós conseguimos o mais importante, garantir preço, prazo e forma de pagamento. Sim. E aí está garantido o negócio. E aí nós podemos colocar inúmeras hipóteses. Pode ser que essa negociação preveja uma hipótese de resolução, né? Pode ser que as pessoas queiram a opção de desistir do negócio. Caso, por exemplo, vamos determinar um prazo de 120 dias, 180 dias para resolver. Em caso de não resolver essa situação, porque eu vejo assim... mediante uma indenização por esse sim. incômodo, por essa expectativa, né? Sim. E é possível aí prever tudo. Assim como nós podemos colocar uma negociação irrevogável e irretratável. E aí, nesse caso, cumpridas as condições, eu posso exigir, né, direto numa ação judicial, o cumprimento dessas condições e a adjudicação do negócio. Aí a pessoa se recusa a ir lá e cumprir a promessa dela, a promessa de realizar a compra e venda. Aí eu peço a um juiz que, no lugar dele, mande fazer a compra e venda. Entendi. Uma sentença vai substituir o ato de cumprir essa promessa. O descumprimento daquele ou da compra ou da venda, o juiz é que vai determinar para que isso ocorra. Né? Exatamente. Então, é a importância dessa promessa de compra e venda, né? Sim. Porque se você faz uma negociação, geralmente áreas rurais demandam de uma negociação muito mais complexa, né? E aí, assim, não é só uma questão do negócio ali, tem tudo um aparato por trás que faz com que todos tenham garantia e segurança, né? Principalmente. Sim. E aí que em outra oportunidade vocês vão ter, né, vocês vão ter a alegria de conhecer minha sócia, que entende muito do direito societário. Sim, já fiz o convite para ela vir fazer que poderá explicar mais sobre as tais holdings familiares, que também estão famosas nessa área, né? E as possíveis estruturações societárias que podem ser utilizadas na compra e venda de imóveis rurais. Legal, vamos já dar um spoiler. Já Né? vamos fazer um spoiler aqui. Eu ainda não sei qual dos episódios, mas nós vamos trazer a Letícia, que é sócia da Heloísa e do Leonardo, para falar especificamente sobre holding familiar, toda essa questão da documentação, da situação até de impostos que gera sobre essa holding, e a gente vai trazer para vocês
ficarem atentos, porque em várias situações familiares isso faz muito sentido, né? E tem muita gente que ainda não compreendeu como isso vai afetar no patrimônio da sua família. Então o convite já foi feito, ela aceitou e ela vai vir fazer conosco aqui. Então vamos lá. Elô, a gente, quando está fazendo uma negociação, principalmente quem está comprando, uma dos documentos que sempre é exigido e sempre tem perguntado é sobre o georreferenciamento e o CAR. Então eu queria saber exatamente o que é esse georreferenciamento e CAR, né? E por que existem algumas áreas que têm, outras áreas não têm, como funciona isso? Então, terminada aquela parte que conversamos da promessa de compra e venda ou da escritura pública de compra e venda, quando eu vou levar esse documento a registro, né, ao registro de imóveis, colocar na matrícula, né, essa alteração de propriedade, o registro de imóveis vai verificar se a matrícula está regular com algumas exigências mais atuais. Sim. Então, tanto para averbar uma compra e venda, quanto para averbar um divórcio, um inventário, qualquer troca de propriedade, hoje se exige o georreferenciamento. E para que isso? É para evitar muitas situações de fraude que aconteciam no passado, de sobreposição de terras. Por exemplo, o cara ia lá e já tinha uma matrícula, porque os cartórios não tinham um sistema integrado. As coisas não se comunicavam, exatamente. Né? Então, assim, acontecia muito disso, né? A pessoa tinha uma matrícula, tinha duas matrículas no mesmo imóvel, né? É isso? Sim, duas matrículas regulares, exatamente por essas falhas. E aí, quem é o dono? Quando a gente está falando do Paraná, nós estamos falando de um estado que não é tão grande, né, quanto alguns estados brasileiros, e que já está um pouco mais avançado com essa regularização fundiária. Mas os negócios aqui não se resumem só ao Paraná. Sim. Então, nós podemos tratar de negociações, né, que envolvam áreas rurais de diversos estados brasileiros e que podem ter esse problema. Então, o georreferenciamento é um procedimento, né, para mapear por satélite a localização desse imóvel, as confrontações, né, os imóveis que o confrontam, até onde ele vai. E há então esse registro mais apurado, né, mais moderno. E aí eu consigo garantir que ninguém vai conseguir depois registrar, fazer uma usucapião, vender parte do imóvel. Então, essa é uma obrigação atual que tem que ser cumprida para você conseguir registrar essa compra e venda. E esses imóveis que não têm o georreferenciamento, são imóveis que são mais antigos, digamos, a matrícula, e não foram... E aí ele só é feito o georreferenciamento quando o proprietário quer fazer, ou quando é feita uma transação imobiliária, ou não? Não, é um dever do proprietário rural fazer o georreferenciamento e o CAR, né? Então existiram diversos prazos. Bom, existem os órgãos públicos que fiscalizam isso, mas é claro que o meio mais eficiente é nas compras e vendas exigir, porque aí a pessoa não consegue passar para frente. Não consegue vender. Se ela não regulariza. Então essa é a forma mais eficiente de se fazer cumprir essa lei. O profissional que realiza é um engenheiro, né? Ele vai fazer um laudo topográfico. Então é um engenheiro que vai realizar esse procedimento e também é o que vai auxiliar a fazer o cadastro ambiental rural. O CAR, que é o CAR, que é o cadastro ambiental rural, né? Ele também vai precisar identificar dentro dessa área onde estão as áreas de reserva permanente, onde estão as áreas de mata ciliar, onde estão as áreas de erosões, por exemplo, né, que aí precisam ser cercadas, é necessário apresentar um plano de revitalização dessa área. Minas d'água também. Minas de água, exatamente. Então, no CAR você vai identificar o bioma. Então, qual é a vantagem de já ter o CAR regularizado e o georreferenciamento? O valor da terra
está mais valorizado, porque você já Sim. tem todo esse procedimento resolvido e você diminui o risco da negociação. Porque aí, se tem o CAR, eu já sei exatamente qual é o bioma que foi reconhecido para essa área, qual é a área de reserva permanente, se eu vou ter que respeitar só os 20%, ou Sim. se é um bioma amazônico, por exemplo, que eu vou ter que respeitar 80% de reserva Sim. permanente. Então, na verdade, até essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Por exemplo, assim, a gente vê essa situação que você falou, da valorização de uma área, onde ela já tem o CAR, isso é fato. Porque aqui no Paraná não existe tanto. A gente vê que as fazendas, né, as áreas rurais aqui estão bem, são muito mais, a documentação está muito mais em dia, digamos assim, do que algumas áreas no centro-oeste ou no norte do país, né? Mas assim, eu sei que aqui na nossa região 20% seria a reserva legal, mas existem outras regiões em que a reserva tem que ser maior, né? E se não tiver no CAR, talvez a pessoa não consiga abrir mais um pedaço de área, ou fazer o plantio, né? Ou para você pedir ao órgão público responsável por conceder as licenças, né, a permissão para abrir a área, para fazer limpeza, né, até para você fazer a limpeza de uma área que já era aberta, mas que hoje em dia não está tão bem cuidada. Se a fazenda foi abandonada lá, ficou, sei lá, 8, 10 anos, ela já era uma área aberta, uma área de cultivo ou de... E ainda assim será necessário uma licença para fazer a limpeza dessa área. Então, quando eu tenho o CAR, é muito mais fácil, porque aí eu já identifiquei qual é a área de reserva permanente. Sim. Com esse cadastro, né, regularizado, eu vou pedir ao órgão responsável a liberação, ele vai olhar o CAR, ver que essa área já era aberta, né, que a área de reserva permanente está devidamente separada, cercada, e que eu posso conceder essa liberação. Então, isso vai facilitar a limpeza, vai facilitar o plantio, vai facilitar o tempo de espera para a pessoa que está adquirindo ou, né, arrendando a área, né? Sim. Que ela possa usufruir desse imóvel plenamente. Entendi. Mas, e assim, por exemplo, a gente falou aqui muito sobre pendência na matrícula, pendência talvez com o georreferenciamento, que não tem o CAR. Mas existem também algumas pendências ambientais, né? Por exemplo, e qual que é o risco para o comprador adquirir uma área com uma pendência ambiental sem saber ou sem consultar um profissional como você? Qual que é o risco que ele corre de comprar uma área assim? Então, os danos ambientais, né, eles podem ser cobrados tanto do proprietário que estava na posse do imóvel à época, né, quem de fato realizou o desmatamento ou causou uma erosão, quanto do atual proprietário. Então, existe uma responsabilidade compartilhada. Quando você compra um imóvel rural, você tem que saber dos riscos ambientais, você tem que saber do atual estado de conservação dessas áreas de reserva legal, porque você pode ser responsabilizado. O cara comprou a área, ele vai comprar a pendência ambiental. Vai comprar a pendência ambiental junto. A gente sabe que os órgãos que fazem a fiscalização têm uma demanda muito grande para isso e tudo mais, e acaba que às vezes o antigo dono fez um desmatamento lá na área da reserva e passou-se 10, 15 anos. Isso acontece, né? E aí o comprador atual comprou a área, comprou com aquele problema e vai ter que resolver isso. Sim, por quê? Porque a dívida ambiental, ela acompanha a propriedade rural. Então, a propriedade rural, ela pode garantir a indenização desse dano que foi causado sobre ela. Entendi. E é por isso que o atual proprietário também é responsabilizado. Mas o antigo proprietário vendeu a área, não quer dizer que ele se livra dessa situação. Não quer ele dizer pode que ele ser responsabilizado também
É claro. Então, a pessoa, né, que está na posse atualmente do imóvel, ela vai ser notificada pelos órgãos públicos, né? Vai ser chamada a resolver. Por quê? Porque o problema está ali na terra dela nesse momento. Então, se tem uma erosão, é a pessoa que está lá atualmente que tem o dever de revitalizar, né, essa propriedade. No entanto, documentalmente, ele consegue demonstrar que quem realizou, né, a violação foi o proprietário anterior. Então, ele é responsável por revitalizar a terra, mas ele pode fazer uma cobrança regressiva, né, desses valores, dessa autuação. E por que isso? Porque o objetivo é garantir a reserva, o objetivo é garantir, né, a preservação ambiental, né, cumprir a função social dessa propriedade, que prevê também a questão ambiental. Então, quem é que tem melhores condições de resolver o problema? O proprietário atual. Sim. Então, ele não vai pagar a conta sozinho, mas é ele que vai conseguir resolver de forma mais rápida. Sim, até porque sendo esse o objetivo, vai se acionar quem pode resolver o problema. Até porque ele está sob posse do imóvel, então, consequentemente, ele tem mais garantia de conseguir resolver. Exatamente. Uma outra pergunta que eu tenho a respeito disso, Elo, é sobre, assim, a gente ouve falar, também gostaria que você explicasse, a compra de reserva. Tem muitas pessoas, pode ser acreditado, por exemplo, eu tenho uma área aqui em Cascavel, de reserva, e eu comprei uma área em outra cidade que não respeita lá os 20%. Eu posso fazer essa compensação de área, talvez até chamada de crédito carbono, alguma coisa nesse sentido, é isso? Existe a possibilidade de fazer essa compensação de área. Então, a compensação de área de reserva legal e crédito de carbono são coisas diferentes. Tá? Mas a compensação da área de reserva legal é possível, mas tem casos específicos para isso. Então, é preciso verificar, né, se a área que foi adquirida sem reserva se encaixa nessas opções. E, na verdade, vou dizer que você não consegue realizar a venda de um imóvel rural se ela não tiver reserva. Sim. Tá? Então, você comprar algo sem reserva... isso é importante. Mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, eu tenho crédito lá, eu tenho uma reserva maior e eu vou poder compensar. Tudo bem, você pode compensar, utilizar aquela área, tendo a reserva complementar, porém, quando você for vender essa área, o negócio vai complicar. Então, se eu tenho um excesso, né, de reserva, se além da reserva legal eu tenho mais área de reserva, eu posso vender, né, esse excesso para que ela seja uma compensação de uma outra área. Mas essa área sem reserva, para ela poder usar da compensação, isso é uma faculdade bem específica. Tá? Então, você não pode, por exemplo, ter uma área rural, eu tenho uma fazenda, que tem a sua área de preservação, aí eu quero vender só uma partezinha agricultável aqui para outra pessoa comprar só essa parte e depois adquirir uma reserva. Não é assim. Se ela já tem uma área de reserva, o desmembramento dela vai respeitar essa área de reserva. Mas a compensação é possível, mas é uma faculdade para ocasiões bem específicas. Em especial para regularização de áreas que não tinham a reserva quando essa lei foi instituída. Né? Então, ela é uma possibilidade de se adequar à atual lei. Entendi. Mas não é de incentivar a venda de imóveis rurais sem reserva. Sem reserva. Bom, então depois de toda essa explicação da Heloísa, a gente percebe que não é bem assim essa situação, até porque essa questão de reserva não é só uma questão de legislação, mas também um compromisso com qualquer pessoa que vai trabalhar no agronegócio. Todo mundo entende, né, o real significado da preservação, o real significado a real importância da preservação, até para quem está
fazendo plantio ou, né, trabalhando com a pecuária. Isso é importantíssimo. Mas assim, vamos lá. Até agora nós falamos só sobre compra e venda. Não falamos nada sobre imóveis locado ou arrendado, que a gente chama, né? Quando a gente faz a venda de um imóvel, né, urbano, isso que a gente está mais ambientalizado, assim, né? Se esse imóvel está locado, o locatário tem preferência de compra daquele imóvel. Isso acontece também nos imóveis rurais. Por exemplo, se o cara tem lá o arrendamento, um contrato de arrendamento, ele tem a preferência de compra? Sim. Então, possui a preferência tanto o arrendatário, né, que seria o equivalente ao locatário, né, do imóvel, também os condôminos. Então, se tem lá um imóvel que pertence a 3 pessoas em igual fração, 3 irmãos que herdam uma propriedade. Sim. Um deles vai poder vender com a anuência dos outros e depois de ofertar a preferência aos demais condôminos. Então, temos a situação dos arrendatários, a situação dos outros condôminos, né? E também situações que contratualmente, né, previu-se a preferência. Então, por exemplo, eu vendi para você uma propriedade rural com uma cláusula de que se um dia você for vender, primeiro você tem que ofertar novamente para mim. Então, num contrato, eu posso também instituir o direito de preferência. Sim. Então, essas são as opções, algumas, né, das hipóteses em que o direito de preferência também tem que ser igualmente respeitado, né? E, em especial, a questão do arrendamento tem muita proteção legal, né? Então, as cláusulas, né, que são obrigatórias no contrato de arrendamento e as hipóteses que protegem o arrendatário são inúmeras na legislação agrária. Sim. Vamos fazer o link dessa situação com a que a gente estava falando antes, a ambiental. Por exemplo, quais são a documentação que o proprietário do imóvel precisa estar atento quando vai fazer um arrendamento com relação a essa responsabilidade ambiental? Por exemplo, se eu estou arrendando um imóvel rural, qual que é a obrigação que o arrendatário tem perante a legislação ambiental? Ele fica a critério de quem está trabalhando, quem arrendou a área, ou do proprietário? A responsabilidade é de quem está arrendando, mas nós vamos voltar àquela situação. Quem tem a propriedade, né, também vai acabar sendo responsável por revitalizar a área. Então, eu posso depois cobrar do arrendatário, mas eu ainda vou ter que ajudar a solucionar o problema. Né? Então, é muito importante fazer um levantamento de quem é que está arrendando o seu imóvel. Até porque, no arrendamento, assim como na locação, você tirar alguém da propriedade depois que ela lá está, não é fácil. E no arrendamento, há sempre uma presunção de hipossuficiência do arrendatário pela legislação agrária. O que é isso? Presume-se, por lei, que o arrendatário, né, o equivalente ao locatário, ele tem menos poder do que o proprietário. Essa é uma presunção da lei agrária. Tanto é que ela prevê inúmeras cláusulas obrigatórias em favor do arrendatário. Ela prevê prazo mínimo de vigência de acordo com a atividade, se é para pecuária de pequeno porte, pecuária de grande porte, se é para lavoura, que tem um ciclo maior ou menor. Ela vai prever diversos prazos mínimos, vai prever também valores, um controle ali sobre os valores, e prever valor também da locação, o valor do arrendo, exatamente, e também forma de pagamento. Então,
Claro que não são só proteções, né? Também tem deveres, né? Você perguntou da questão ambiental e o arrendatário não precisa ter uma cláusula específica que diga que o arrendatário tem que respeitar a legislação ambiental. Isso é previsto por lei, isso é um dever legal do arrendatário. O cara que vai arrendar, ele já tem que saber disso. Ele tem esse dever, mas pela legislação agrária, que é uma legislação de 66, a lei que se aplica para os contratos agrários típicos, né, que são o arrendamento e a parceria rural, é uma lei, um decreto-lei de 66 e o Estatuto da Terra, que também é da década de 60. E aí que está um grande problema, porque essa legislação, ela é anacrônica, ela está defasada, né? Ela está olhando para um produtor rural de 50 anos atrás. Muito diferente de agora. Muito diferente de hoje, que nós temos uma agropecuária mecanizada. Com tecnologia muito mais avançada. Né? Nós tivemos aqui em Cascavel o Show Rural, né? Sim. Que é uma das maiores feiras do Brasil. Ainda é a maior acho que é a maior da América Latina ainda, nós né? tivemos um recorde, né, na quarta-feira daquela semana de 100 mil pessoas presentes na exposição. Muita tecnologia, startups do agronegócio, tecnologia de nutrição animal, de fertilizantes, de insumos. Então, nós não estamos olhando para o mesmo produtor rural de 50 anos atrás. Uma coisa que eu percebi que aconteceu bastante aí, eu acho que é uma situação que está se encaminhando para a maioria dos agricultores terem essa situação, é a questão do drone, né? Passar pulverização, o tratamento lá com fertilizantes, né? Através do drone. E isso parecia uma coisa distante, né? Então hoje você tem um drone e depois, principalmente pós-show rural desse ano, eu já vi em inúmeros lugares aí o pessoal fazendo treinamento, capacitando, né, as pessoas a utilizarem esse drone. Então, aí voltando um pouco, a gente pensar que tem uma legislação de 1960 que nem se imaginava ter um drone, né? E aí hoje você tem toda essa tecnologia para poder trabalhar, né? Vou dar um exemplo de uma das questões que mais chocam as pessoas quando elas descobrem, que é como se não fosse lei, né? Mas esse decreto-lei, né, uma das exigências dos contratos típicos, arrendamento e parceria, são de que o pagamento do arrendo, né, deve ser realizado em dinheiro. Por quê? Porque se pretendia proteger o arrendatário, né, da variação cambial, e da variação do preço da saca de soja, da arroba do boi. Não pode ser feito contrato por soja? Não. É isso? É por dinheiro, pelo valor? É por dinheiro. Senão essa moeda corrente nacional. Senão essa cláusula é nula. Cara, foi espanto para mim também. Eu achei isso que você quis dizer. Bom, eu nunca ouvi alguém dizer. A maioria das pessoas fazem Então, assim, ó, e exatamente pra isso. Você. Eu não conheço um produtor rural que pactue arrendamento em dinheiro e não em produto. Importantíssimo para você, que é produtor rural, que é arrendatário, que tem alguma situação que é de arrendamento, trazer um profissional capacitado para te dar todas as informações. Porque, assim, uma das coisas que a Heloísa falou aqui, a questão do tempo mínimo para determinar. Não tem como ela falar todos os tipos, né, o tempo mínimo para cada tipo de área, mas o teu pedaço de terra, a tua área, a área do teu vizinho, são feitos contratos diferentes, porque cada uma tem uma especificação, né? Se você vai fazer um arrendamento para pecuária, é um determinado X de tempo. Se você vai fazer para agricultura, e depende do tipo da agricultura, né, da planta, outro tempo. E então, a maior consequência, né, de desrespeitar a lei quanto a essa previsão do pagamento, né, então prever o pagamento em sacas e não em dinheiro,
E se ocorre uma quebra de safra, como ocorreu no ano passado, com a seca que nós tivemos, né, no sul do país no ano passado? Então, inúmeras pessoas tiveram uma quebra de safra e não conseguiram pagar o arrendo. Aí, o proprietário tem que buscar o judiciário para exigir o pagamento do arrendo. E aí o contrato estava errado. E aí a cláusula é nula. E aí primeiro, eu tenho que discutir qual seria o equivalente, né? Sim. E não é assim, e é exatamente o que a lei não quer. Então, o juiz, ele não vai atribuir simplesmente ao correspondente da saca naquele momento. Entendi. Certo? Polêmica agora, então. Pera lá, vamos lá. Gostaria de que a Heloísa se comprometesse, você que está assistindo o nosso canal, que está agora com dúvidas em relação a essa questão, porque talvez a vida toda você fez contrato de arrendamento por sacas de soja, você pode entrar em contato conosco ou escrever suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou me comprometer de passar para a Heloísa, entrar em contato contigo para entender um pouco sobre a tua situação, de repente marcar uma visita, um café aqui na Veno, né, para poder tirar suas dúvidas e assim entender um pouco mais também do trabalho da Heloísa e dos seus sócios. Mas assim, sinceramente, como você disse, que as pessoas ficam de boca aberta em saber dessa situação, eu acabei ficando agora também, porque é recorrente a gente vendo contratos feitos em sacas de soja, né? Mas é isso aí. Uma das coisas importantíssimas que eu tenho para falar aqui é assim, muitas pessoas falam que quando a gente vai fazer um negócio, se entrar um advogado no meio, dá confusão. E eu tenho como... eu falo com propriedade porque desde que nós estamos tendo a assessoria da Heloísa, do Leonardo e da Letícia, isso tem acabado. A gente já está conseguindo entender melhor cada situação para chegar num determinado cliente, um possível comprador do imóvel que nós temos, com todas as informações, especificações que aquele imóvel precisa ser visto. A orientação dele tem sido fundamental para nós. Então, assim, não quero segurar essa situação só para mim, você que é nosso colega de profissão e quer conversar com a Heloísa, ou com o Leonardo, ou com a Letícia, fique bem à vontade, entre em contato conosco, a gente vai passar o contato para vocês. Se você quiser também deixar, põe Samuel aqui no rodapé as informações do escritório da Heloísa, juntamente com o telefone para contato, para você tirar todas as suas dúvidas. Então, acho que assim, podemos finalizar. Eu sei, Heloísa, que tem muitas outras coisas para a gente falar aqui. Esse é um tema que tem pequenos detalhes que é difícil, a gente acabou fazendo um resumo aqui para ter uma noção. Mas já fica aqui o meu convite para, na segunda temporada, você voltar aqui com outros temas, trazendo principalmente informações como essa, que são relevantes para o mercado, né? Para poder informar. Porque o nosso objetivo do canal é trazer para você informações sobre o mercado imobiliário. Para você que gostou, esse é o nosso segundo episódio. Nós temos aí na primeira temporada 10 episódios. Se inscreve, dá o joinha aí. Como é que é, Samuel? Dá o joinha, se inscreve e ativa o sininho para você receber as informações aqui do nosso canal. Beleza? Então, Heloísa, muito obrigado pela sua participação. A gente vai encerrar por aqui. Vai ficar para um próximo episódio aí, mais algumas situações. Obrigado por trazer todas essas informações. Obrigado por esclarecer isso para os nossos clientes. E a Venom fica à disposição. A Heloísa também, com a palavra. Eu que agradeço, Patrick, que a gente siga, né, sendo um solucionador de problemas para garantir negócios e não impedir, exatamente. Não impedir contratos. Exatamente, essa é a intenção, solucionar os problemas antes de que eles apareçam, né? Então tá bom, muito obrigado pela sua participação, obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Como eu falei, se inscreve, dá o joinha aí e fica atento para os próximos episódios. Valeu, um abraço. Samuel, Jesse, roda a vinheta.